Olá, famílias nações! Hoje é um dia muito especial, preparado por Deus para que nós, como corpo de Cristo, possamos engrandecer ao seu nome. Então sejam todos bem-vindos ao nosso culto de celebração. Desafiador, assim, porque na véspera do aniversário teve uma surpresa no aniversário de manhã, antes do almoço, depois do almoço, no jantar, e ainda na sexta-feira teve uns irmãos, eu também faço parte de uma célula, sabe, gente? E a célula mãe aqui, de onde nasceu todas as células, os irmãos desejaram, não, e de fato fizeram um momento de honra. Eu quero aqui também honrá-los, agradecê-los por essa atitude de estarmos aí. E por isso algumas graminhas a mais vieram, mas nada que uma boa semana de exercício também possa eliminar essas bênçãos. Glória a Deus. Bom, nós estamos falando sobre honra. Há 2 semanas já estamos falando sobre honra. Iniciamos a primeira mensagem falando sobre a honra é uma chave, e de fato é, e nunca deixará de ser. Honra não é um adereço, honra não é um adorno, honra é um princípio que precisamos ter e praticar. Não queremos estar aqui trazendo confete para as nossas vidas, mas cada um de nós tem um merecimento de honra. Não simplesmente porque você é bom por fazer algo, mas pela dignidade de Deus. Deus nos ama, nos amou e nos ama de tal maneira que Ele nos honrou com um grande presente. João 3,16. O grande presente foi seu primogênito, seu filho sendo enviado para nos presentear. Não é porque somos tão pecadores que aí o Senhor vai nos dar tanto amor, é porque Ele nos ama independente de ter ou não pecado. Deus não ama o pecado, o Senhor ama o pecador, e Ele quer trazer de volta aqueles que se arrependerem, entregar sua vida a Jesus Cristo, se tornarem filhos de Deus. Então aqui, hoje pela manhã, quem esteve conectado na live aí das 6 da manhã aqui, glória a Deus. Alguns, você que está nos assistindo, lembre, todos os dias às 6 da manhã nós temos uma live de oração, intercessão. Hoje foi minha princesa, a pastora Jude, que esteve ali, trazendo, compartilhando a palavra pela manhã, falava sobre filhos fortes. E aí nós precisamos ter filhos fortes que honram fortemente seus pais, que honram fortemente sua liderança e suas autoridades. Então nós falamos sobre a chave na primeira semana, e na segunda semana passada, nós estávamos falando sobre autoridade e credibilidade. Aparentemente, parece que eles estão bem conectados e devem estar, mas a autoridade às vezes distingue da credibilidade. A autoridade pode até não ter a credibilidade, mas foi estabelecida por Deus. Toda autoridade é constituída e será constituída pelo Senhor. E hoje vamos falar sobre honrar a nossa liderança, honra aos líderes. E como nós temos falado sobre esse contexto de honra, é importante você avaliar quando vem essa palavra liderança na sua mente, no seu coração, o que vem na sua mente? Quando falar líder, o que vem na sua mente? Alguém que manda, alguém que imputa, alguém que ordena, alguém que pressiona, alguém que manipula, alguém que controla, ou alguém que serve? É muito importante você compreender o que significa liderança, porque uma compreensão errada vai gerar possivelmente um comportamento errado. A liderança é de uma maneira bem simples mesmo. Claro que nós podemos falar muita coisa sobre isso, mas a liderança é uma autoridade constituída para servir. Amém? Liderança é uma autoridade constituída para servir. Então, nós temos aí, vamos falar um pouco sobre algumas dessas autoridades, está colocando as funções de alguns deles. Não vamos falar exaustivamente sobre isso, mas é importante você compreender que a honra
A honrar a liderança tem a ver com honrar o Senhor. E como nós falamos nessas semanas anteriores, nós honramos a Deus honrando pessoa, amamos a Deus amando pessoas. E nós só honramos por meio de 3 formas: pensamentos, palavras ou atitudes. Como falei agora há pouco, eu fui honrado por palavras, por atitudes, ganhei muitos presentes. Obrigado pelo aquele presente. Já usei o presente, o Diegão deu um presente abençoador, já usei o presente fazendo exercício, tá? Recebi luva para pedalar. Então tem gente dando algumas dicas, né, para mim também. Não deram bike, mas deram a luva. Isso já é um bom começo, né? Então tem a maneira, queridos, muito claramente, a maneira que nós honramos, a expressão que nós honramos, essa honra voltará para nós. Creia nisso. Pastor, mas a gente já sabe de muita coisa que está sendo dita. Então, glória a Deus, pratique e continue praticando. Porque saber não significa exercer. Então, é necessário compreender e praticar. No tempo que nós estamos vivendo, não existirá um outro dia, 21 de fevereiro, só tem esse, de 2021. Deus só constituiu você, não existe outra pessoa igual a você. Graças a Deus por isso que só tem um Fábio Ramos. Eu sei que tem homônimo também, eu já soube que no Brasil tem mais 2 Fábio Rodrigues Ramos. Só que eles não têm o mesmo meu DNA, eles não têm a mesma RG que eu tenho. Enfim, cada um de nós somos únicos e somos honrados, respeitados e merecemos devidamente, pela graça, pela misericórdia do Senhor, ter o respeito. Vamos abrir nossas Bíblias, ok? Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2, no verso 13. 1 Pedro 2, 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Amém? Acabou nossa mensagem. Se praticarmos isso aqui, se desenvolvermos o que está escrito aqui, no nosso dia a dia, fazendo isso com seriedade, com empenho, com dedicação, nós vamos ter, eu estou falando individualmente, depois você também, cada um de nós, você vai perceber que ao seu redor as coisas vão ser transformadas. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? Aqui, o que o apóstolo Pedro está trazendo, nada mais é do que uma mensagem do céu para abençoar a terra. Aliás, é assim que é o fluxo de Deus, é do céu para a terra. Da terra para o céu é gratidão, é reconhecimento, é honra, mas do céu para a terra é bênçãos, é ordem, é direção. Amém? Glória a Deus. O fluxo de Deus é assim. Ele libera dos céus para a terra, para abençoar a terra, e a terra abençoada tem que frutificar. Amém ou não? A terra tem que frutificar. Lá em João 15, vai nos falando sobre o nosso Pai é o agricultor, Jesus é a videira, e nós somos os ramos que frutificam. E precisamos estar enxertados na videira para produzir o fruto. E eu tive o privilégio esses dias de comemorar 26 anos de casados. E nesse período nós estivemos nas serras gaúchas,
e num lugar assim lindíssimo, tirando uva da parreira e tudo mais. A gente vê cada coisa linda, e realmente a percepção de que não tem como produzir fruto, um ramo, se não estiver conectado ao tronco, à videira verdadeira. E nós em Cristo Jesus, nós somos a videira, estamos enxertados na videira verdadeira, e os frutos de nossas vidas vão glorificar o Senhor. Não é para honrar nós, é para honrar o Senhor. É como a palavra que nos fala: tema a Deus. Se eu temo a Deus, eu honro pessoas, eu honro as nossas autoridades. E enquanto nós honrarmos, estivermos honrando, querido, as bênçãos vão fluir. O fluxo da honra do céu virá sobre a minha vida e sobre sua vida. Você pode crer comigo, amém? É dessa maneira. E então, quando vivemos debaixo de autoridades, tem alguém que tem a responsabilidade sobre nossas vidas. E nós vamos falar hoje sobre líderes civis, líderes sociais, sobre liderança doméstica e sobre liderança espiritual. Então, está no contexto da nossa vida, no cotidiano. Quando nós estamos falando a respeito, quando existe um policial, ele tem uma autoridade. Quando existe um deputado, um vereador, ele tem uma autoridade. Quando tem um juiz, ele tem uma autoridade. Quando tem um prefeito, tem uma autoridade. Quando tem um pai ou a mãe, tem uma autoridade. As autoridades, elas são também limitadas, mas elas são pontuais, elas são focadas, e nós precisamos estar assim, porque uma hora você está sendo liderado, outra hora você está liderando. A pessoa que realmente é tão difícil de liderar é você mesmo. Você começa a se liderar, e a partir do momento que você começa a se liderar, as coisas começam a melhorar. Glória a Deus. Ainda que não seja tão simples, mas é possível você conduzir sua vida na direção certa. Glória a Deus. Fluir de Deus, a verdadeira honra flui do coração, como nós já falamos. E vamos então aqui crescer nessa cultura da honra. Vamos crescer na cultura da honra em nossa casa. Vamos crescer na cultura da honra na nossa empresa. Vamos crescer na cultura da honra na sociedade. E o que vai acontecer? A cidade depois, e o estado, a nação vai ser transformada e vai ser um lugar de desejo de moradia, de pessoas dizer: eu quero ir para aquele lugar. Sua casa, creio que deve ser um lugar desejado de estar. Nosso lar é um lugar de sossego, um lugar de renovação, um lugar de bênção, onde Deus nos colocou. E esse lugar é o lugar onde deve estar jorrando honra para glorificar o Senhor. Glória a Deus. A honra, de fato, não é por merecimento, mas sim por dignidade e sim por temor a Deus. Vamos falar aqui sobre os líderes civis, juízes, policiais, vereadores, prefeitos, governantes, reis, presidentes. Essas pessoas, elas precisam ser, como vimos aqui em 1 Pedro 2,17, temer a Deus e honrar os reis. Enquanto muito tempo, eu falei na semana passada, que fazem chacota dos nossos lideranças, dos nossos líderes executivos, judiciário. Essa semana mesmo, essas semanas anteriores mesmo, nós temos vindo a exagero, um excessivo, um excesso de poder, gente querendo se colocar. Nós não vamos falar mal dessas pessoas, não vamos usar nossos lábios para amaldiçoar, vamos usar nossos lábios para abençoar essas pessoas. Elas foram constituídas por Deus e precisam ter respeito. Em 1 Timóteo 3,7 diz assim: também devem ter boa reputação perante os de dentro, perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. O que Paulo está recomendando é que eu e você precisamos ter bom testemunho no que falamos, no que fazemos e até mesmo nos pensamentos, porque só fazemos aquilo que começa a iniciar nossos pensamentos. Então, ofendemos o Evangelho, queridos, quando nós temos uma má reputação. Nós ofendemos a Deus quando nós damos mau testemunho. Não é que eu tenho que ficar só na frente das pessoas. Meu comportamento tem que ser, primeiro no secreto, exemplar. Deus sabe de todas as coisas. A gente pode até usar de hipocrisia, querer aparecer, tentar ser o que não é.
nas redes sociais, você pode ver os selfies, está todo mundo feliz, nas redes sociais está tudo muito lindo, tudo bonitão, mas a verdade é que todos nós carregamos um pouco de algumas coisas que precisam, algumas mazelas, algumas sujeiras que precisam ser trabalhadas. Agora, eu preciso desenvolver, querer ser alguém melhor, e creio que você já chegar às 7 horas da manhã, numa manhã chuvosa como essa, convidativa para ficar preso na cama, está aqui, você que está nos assistindo aí, essa reunião é 7 da manhã, não é qualquer gente que vem para cá não, você pode estar assistindo qualquer hora do dia, em qualquer outro momento, em qualquer outro país, mas 7 da manhã só para os mais que vencedores, para aqueles que querem honrar mesmo Deus, logo cedo de manhã, dando a primícia do seu esforço, do seu dia, ainda que depois pode até dormir, mas fiz logo o primeiro que é importante, o prioritário. Então aqui, quando nós honramos as nossas autoridades civis, nós estamos honrando o Senhor. Existe exagero no poder? Existe, mas não vou usar essa situação, não quer dizer que você vai ficar aí caladinho, tá? Eu até estava conversando ontem com um amigo, e eu aprendi também com outro amigo, pastor, que ele diz assim, Deus me salvou, mas Ele não me abestalhou, Então você não é abestalhado não, eu sei que estou fazendo, às vezes fica calado, não é porque a pessoa, ela não merecia poucas e boas, mas é porque quem vai tratar com essas pessoas é o próprio Senhor, amém? Honrar líderes civis é compreender que eles representam Deus. Outra liderança que é muito comum a gente perceber desordem, são as lideranças domésticas. Quem são os líderes domésticos? Pai, mãe, tio, tia, irmãos mais velhos. Sabe essa coisa do irmão mais velho que às vezes usurpa do poder? Eu sou seu irmão mais velho, você tem que... Então, até mesmo, não, já que eu sou seu irmão mais velho, eu vou dar uma cintada em você. Não, mas não é assim não. O irmão mais velho tem que cuidar, a irmã mais velha tem que cuidar. Não é mais velho, até fica feio o nome velho. Avô, avó, precisam ser honrados. É importante ser honrado. Efésios 6, 2 diz, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Quer viver muito? Honre seu pai e sua mãe. Quer ser bem sucedido? Honre seu pai e sua mãe. Quer casar com um homem precioso, um homem que vai te abençoar, mulher? Veja se ele respeita, se ele honra pai e mãe. Quer casar com uma mulher dos sonhos? Veja quanto ela é exemplar em casa com seu pai e sua mãe. Amém? Estou falando alguma coisa absurda aqui? Não, mas vai casar por beleza? Olha esses olhos, cor de mel, cuidado, que de repente pode ficar cor de fogo. Então é importante ter ordem dentro de casa. Um bom filho será um bom marido, uma boa filha será uma boa esposa, e consequentemente boa mãe, bom pai também. Glória a Deus por isso. Então nossa casa, nós precisamos honrar nossos pais. Nossos pais erram? Sim. Eles exageram? Sim. Às vezes é uma varinha só que deve ser, mas às vezes tem um varão, porque também tem uma correção bem grande. O pastor Eibe nos ensina, ele já nos ensinou o efeito, o processo da correção, é o efeito pão, carne, pão. Qual é o efeito para a correção dos filhos? Você chega lá, meu filho, olha só, bem suavemente, você fez isso, repetidamente, isso aqui, essas coisas não devem ser feitas, isso aqui, não estou com raiva, não estou irado, mas agora entra a carne é aquela, usar a vara da correção, ou o cinto ungido, e aí tem que ser, não pode ser de araque não, tem que ser de verdade, tem que doer mesmo, E aí não é espancar, não é violência, mas é deixar para ficar aquela, sabe, quando está chorando aquela, tem que ser assim. E aí, gente, vocês estão assistindo, não estou ensinando aqui como fazer tortura com os filhos, não é isso. Daqui a pouco estou sendo processado por isso, olha lá, direito, não é isso não. É que nós temos que trazer correção que seja, não é espancamento, mas é sentir a dor, para não fazer novamente. Aí depois o outro efeito pão,
O efeito de sanduíche, o pão é: te amo, mamãe fez isso não é porque te odeia, você é querido, é querida. Ainda que na cabeça do filho é seu falso, sua falsa, pode até ser, mas você está ensinando eles para que depois, quando eles forem corrigir os seus filhos, façam também da mesma maneira. Não, mas tem pai que joga um sapato, que panela, né? Não é desse jeito, não. De pressão ainda, né, irmão? Mas você está viva, graças a Deus, né? Graças. E algumas ignorâncias do passado, né? Já passou. Estou voltando aqui. Os líderes sociais, que são os patrões, né? Os nossos empregadores, professores, treinadores, né? Que está escrito em 1 Timóteo 6,1: todos que estão sob jugo da escravidão devem considerar seus senhores como digno de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Aqui está falando sobre escravidão, mas nós estamos trazendo para a realidade que nós estamos vivendo, que tem a ver com os nossos patrões, com os nossos chefes, coordenadores. Tem alguns que dá vontade de matar, mas não deve fazer isso, né? Essas pessoas, elas estão ali porque, lembra da dica da semana passada: se você ver um jacaré em cima de uma árvore, não mexe, porque jacaré não sobe em árvore, alguém colocou lá. Então a gente precisa ter compreensão que alguns estão colocados lá e alguém colocou. Então guarde isso aí. Então Paulo nos afirma, de fato, nós não devemos blasfemar, devemos abençoar. Tem gente que quer te perseguir, talvez no trabalho, gente que quer ter o seu cargo, quer sua função, quer passar por cima de você. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. E por fim, os líderes espirituais. Quem são os líderes espirituais? Você já está cansado de saber, mas vale a pena repetir. Seu pastor, profeta, mestre, evangelista, apóstolo, os seus discipuladores, suas discipuladoras, seu líder de célula. Mas quem é esse? Pensa que vai mandar? Não é para mandar, não, é para servir. Mas é alguém que vai ser um guia para a sua vida. Romanos 13:1 diz que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele constituídas. Em Hebreus 13 fala: obedeça aos seus líderes e submeta às suas autoridades. Então eu estou falando dessas 4 categorias de liderança que nós precisamos honrar. Agora, quero trazer aqui 3 enfrentamentos para vivermos o caminho da cultura da honra que nós estamos praticando a respeito da honra para as nossas lideranças. Primeira coisa é: a desonra aumenta com o tempo. Se alguém se submete, se alguém se coloca numa postura de desonra, creia que isso vai crescendo até ter um fim indesejado. Em Gênesis 35:22 diz o seguinte: na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Israel é Jacó. Agora, o que acontece aqui? O povo de Israel é um povo que foi escolhido por Deus, como você e eu também fomos escolhidos por Ele. Você pode dizer amém nisso? O que acontece? Tem desordem dentro de casa? Tem coisa que não deveria acontecer que acontece dentro de casa? Sim ou não? A desonra acontece geralmente dentro de casa, como também na comunicação da semana passada, que a desonra não acontece lá na escola, lá no trabalho, aqui na igreja, começa dentro de casa. Filhos mal criados, filhos desobedientes, pais que irritam os filhos, e desordem no diálogo. E o que acontece aqui, que a desonra também começa dentro do coração e nos pensamentos. Isso vai crescendo, isso não é uma coisa que, se não resolver, se não sentar, se não tratar, isso não tem solução. Então é necessário nós resolvermos as coisas. Você ficar empurrando as coisas, achando que vai se resolver por conta própria, não acontece não. É necessário sentar e dizer: olha, eu não gostei disso, isso está fora de ordem, essa situação foi assim. Pode existir equívoco também, engano, mas
o meu sentimento é esse, tá? Porque uma coisa é o que eu falo, a outra coisa é o que a pessoa escuta. Já percebeu isso? Geralmente as confusões dentro de casa é porque, dentro do relacionamento conjugal, porque você disse isso, não, mas eu entendi isso, não, você, e tenta, né? Então vamos chegar no consenso. A Bíblia nos ensina claramente que devemos ter concordância para que possamos resolver as coisas. Se não houver concordância, vai ter guerra. É assim que acontece. E o ressentimento pode dar lugar à desonra ou à desobediência. Aqui nessa situação, Rubem, ele teve uma atitude muito... ele era o primogênito de Jacó, porém, a atitude dele, porque a sua mãe, a história é longa, a gente não vai estar falando aqui com detalhe, o texto de Gênesis 29, 31 diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Rubem, pois dizia: o Senhor viu a minha infertilidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia era esposa de Jacó e ela tinha então uma situação em que Jacó tinha um apreço pela sua esposa Raquel. E Raquel não tinha filho, mas Lia teve filho. Então nasceu o primeiro filho, foi Rubem. Só que o que acontece? No meio dessa situação, a mulher predileta. Por isso, irmãos, isso aqui não é o padrão da Bíblia, não, ter 2 mulheres nem 3, não. Só dá confusão. Tem dúvida disso? Um homem deve casar com uma mulher, e uma mulher com um homem. Qualquer coisa fora isso vai dar desordem. Sabe por que a Bíblia... Eu penso aqui, isso aqui não é a Bíblia que fala nesse sentido, mas por que o Senhor permite mostrar para nós essas desordens dentro da palavra? Para mostrar que famílias são disfuncionais também, que famílias que estavam todas em desordem, o Senhor traz ordem. Deus ama pessoas, Deus ama a família, e Ele restaura, e por isso eu e você estamos aqui. Não é porque minha casa está tudo bem, não é porque nada aconteceu, sempre foi 100%, certo? E quem nos assiste aqui sabe que se sua casa está em desordem, tudo bem, seja bem-vindo à família, é assim mesmo, as coisas, mas o Senhor traz ordem, desde que a gente permita que Ele venha, amém? Agora aqui o que acontece? Raquel era a queridinha do seu marido, e tinha a outra, e ficava aquela briga toda, e o filho entra no meio. Eu estou resumindo aqui a situação na minha linguagem, e aí, em determinado momento, o Ben traz para sua mãe uma fruta chamada mandrágora. Essa mandrágora é uma frutinha, eu fui pesquisar para olhar, ela tem uma aparência de coroa, tá? E inclusive até, segundo o relato em alguns lugares que eu vi, que é uma fruta até afrodisíaca, tá? Mas aí, no caso, ele está levando para sua mãe Lia, e Raquel ficou lá olhando, isso você vai ver em Gênesis 32, 33, 34, 35, e estava lá, ela queria também, tá, e tudo, então cria uma confusão, querido. E depois de tudo isso, esse filho, se sentindo a dor da mãe, começou a criar confusão, vendo aquela situação, até o momento em que ele chega, uma desonra tamanha, que se deita com a concubina do seu pai, e por isso ele perde então a sua primogenitura. A primogenitura significa ter o direito da herança, a parte dobrada da herança do pai. Então assim, perdeu por quê? Porque a rebeldia entrou no caminho, quando nasce o filho José, aí o negócio complica mais ainda, porque José passou a ser o queridinho, e você sabe da história de José, os seus irmãos pegaram e colocaram e venderam ele, e José sofreu mais do que sovaco de aleijada, mas ele se tornou o rei, se tornou um governador de uma grande nação, que é o Egito. E aqui, queridos, no momento, para não bastasse tudo isso, no momento em que na briga de Jacó com Esaú, havia uma situação para ele queria fazer as pazes com Esaú, mas quem ele colocou na linha de frente para ser o escudo para o negócio, para que se acontecesse alguma coisa, pegava os primeiros, coloca lá
Lia, seus filhos ali na frente para serem o escudo. Então o negócio parece que a rejeição só vai aumentando, a coisa só vai aumentando, só vai aumentando. Por isso, perdoe logo, se arrependa logo, ajuste logo. Posso ouvir amém em nome de Jesus? E aí você não vai guardar mágoa e a rebeldia não vai. Os fins não justificam o meio. Cuidado com a raiz de amargura, porque pode a coisa ficar muito mal. Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, a primeira coisa é que o ressentimento, a desonra, ela não diminui, só aumenta durante o tempo. E se não for corrigida, pode haver um grande mal. Segundo ponto importante de enfrentamento que temos que ter para honrar a liderança é: não permita que o comportamento errado de outra pessoa afete você. Números capítulo 20, verso 10 diz assim: Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhe dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. Veja aqui, nós vimos a situação do comportamento de Rubem, que não foi um comportamento adequadamente, mas aqui há um líder com autoridade, que recebe uma ordem de Deus, e o Senhor disse: Moisés, toca na rocha. Mas Moisés já estava aqui numa linguagem, Fábio, traduzido, restaurada e atualizada, ficou de saco cheio com aquele povo murmurador, reclamador, que em vez de ele tocar com a vara na rocha, ele desceu a lenha, bateu na rocha com raiva, com ira. Mas se for a gente olhar para a atitude, para tudo que acontecia com Moisés, o que estava ali? Gente dizendo: por que você nos trouxe para cá, para esse deserto, para morrer aqui, para ficar com sede? Por que não deixou a gente lá no Egito? Moisés estava fazendo um favor para aquele povo, ele estava dando o seu melhor, ele estava dando toda a sua intensidade na entrega que ele estava fazendo, de levar o povo até a terra prometida, mas chegou um momento que ele não aguentou. Alguma vez na vida você já estourou? Sabe o que é estourar? Do you know? Alguém já? Então, glória a Deus, então você é normal também. Só que tome cuidado, porque no momento do estouro pode acabar com todo um destino lá na frente. Num repente de ira, pode acontecer grandes acidentes. Há risco inclusive de morte. Moisés perdeu a oportunidade de entrar junto com o povo na terra prometida, porque ele viu o comportamento do povo errado, murmuração, reclamação. E eu quero trazer aqui uma grande dica para você: não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer também. Amém ou não? O pessoal fez também, olha lá, está todo desonra, e por que os outros fazem? Escute, não é porque estão falando dos políticos que você tem que falar, não é porque falam dos pais que você tem que falar, não é porque falam dos seus líderes que você vai falar também. Facilmente nós usamos nossos lábios para comunicar coisas ruins, mas use os seus lábios para comunicar boas novas. Posso ouvir amém, em nome de Jesus? Boas novas. A murmuração traz secura e morte, como aconteceu no deserto. O povo que murmurou, Moisés, o relato bíblico diz que Moisés não mostra Moisés morrendo, não mostra a sepultura onde Moisés foi enterrado, não mostra. Só diz que Moisés não pôde entrar na terra. Mas os murmuradores todos morreram no deserto. Somente a geração de 20 anos para cima, geração nova, pôde entrar na terra, e Josué e Caleb que tiveram uma atitude abençoadora, e então eles entraram. Quero mostrar para você aqui, tem um vídeo que os fins não justificam o meio, e o que fizeram com você pode se tornar, em vez de ser uma tragédia na sua vida, pode se tornar uma grande bênção. Veja esse vídeo aí que fala sobre esse assunto aqui. Rob Jones? Oh, que luta, hein?
Aquele segundo assalto com nocaute foi incrível. Ei, eu posso tirar uma foto? Mas é claro, cara. Legal. É isso. Valeu, campeão. Você é o cara. Valeu. Bem-vindo de volta, Sr. Jones. Parabéns pela grande vitória. Obrigado, menino. Obrigado. Aqui, beleza. Eu esqueci minha mochila lá em cima. Você se importa em pegar pra mim? De jeito nenhum. Obrigado. Posso te ajudar? Por favor, pode me dar um troco? Eu estou com fome. Eu te conheço. Eu acho que não, cara. Eu fico aqui na rua. Eu não conheço ninguém rico. Eu te conheço. Seu rosto é bem familiar. De muito tempo atrás. Nós éramos moleques. E você sempre implicava comigo. Não. Me devolve. O que foi? O Rob rejeitado precisa dos 4 olhos pra ver? Não, por favor. São meus únicos óculos. E o que você vai fazer? Foi o que eu pensei. Se você não fosse tão fraquinho, pode ser que isso não acontecesse. Até mais, Rob rejeitado. Mike Davis. Você implicava comigo na escola. Robbie? Robbie, o rejeitado? Você é um famoso boxeador agora. Olha, cara, foi mal. Aquilo foi há muito tempo. Eu sonhava com um dia que eu ia te ver de novo e te ensinar umas lições. Espera, por favor, não. Por favor, não. Não. O que você tá fazendo? Eu não vou te machucar, cara. O quê? Dinheiro? É tudo pra mim, é? É. Pra você, Mike. Eu não acredito. Por que você tá me ajudando? Depois de tudo que eu fiz com você? Escuta. É que toda vez que você me batia, eu me sentava e chorava. Eu estava tão triste por você me machucar. Mas aí, eu decidi aprender a me defender. Então eu comecei a aprender boxe. Porque eu nunca mais queria me sentir fraco de novo. E o tempo passou e eu comecei a ficar bom nisso. Muito bom. Na verdade, eu virei um dos melhores boxeadores do mundo. Então, escuta. Eu te odiei por muito tempo. E eu me magoei por você me machucar. Mas aí eu saquei. Você na verdade me ajudou. Por sua causa. Eu aprendi a lutar. E eu virei o campeão que eu sou hoje. Nossa. Me desculpa, Rob. Por tudo que eu fiz, sabe? Eu não tenho orgulho de quem eu era. Aqui está o meu cartão. Pode me ligar a qualquer hora. E a gente vê um jeito de ajudar você. Meu Deus, você faria isso por mim? É claro. Porque de um jeito estranho, você ajudou a mim. Para eu virar o homem que eu sou hoje. Deus te abençoe, cara. Me dá um abraço, cara. O problema não é o que fazem conosco, mas é o que nós fazemos com o que fazem conosco. Você pode colocar-se de pé?
Aparentemente, alguns podem até estar te maltratando, falando mal de você, ou fazendo situação como nós vimos aqui. Use aquilo que está sendo contrário a você para ser uma força propulsora para você avançar. A liderança às vezes parece ser hostil, querendo trazer algumas situações de pressão para você, mas pode ser uma expressão de impulsionamento de Deus. E a última coisa que eu quero falar a respeito de honrar nossa liderança, é uma lei espiritual, que é guardar a nossa boca, guardar a nossa língua, porque dela procede toda a fonte de vida. Tiago 3 tem uma lição muito grande sobre isso. Todos tropeçamos no verso 2, capítulo 3. Todos nós tropeçamos de muita maneira. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. A única coisa que faz distinção entre alguém que está vivendo uma vida próspera e outra em escassez é o que começa a falar. Gente que murmura, que reclama, que fuxica, que traz intriga, você vai perceber que a vida dessa pessoa não tem progresso. Vai olhar pessoas de conquista, pessoas de progresso, são pessoas que sabem o que diz, fala na hora certa, procura calar-se, e a Bíblia nos diz que o calado se passa por sábio. Então cuidado, antes de abrir a boca para falar de alguém, e sobretudo de uma liderança, você pode estar trazendo brasas terríveis sobre sua própria vida. Em Deuteronômio 30:10 diz assim: se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro, e se voltarem para o Senhor, para o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, vida ou morte, nós estamos nessa escolha. A boca pode produzir vida, mas a boca pode produzir morte. Provérbios 18:21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Palavras são chaves para a vida ou para a morte. Então nós precisamos hoje sair daqui com essa compreensão. Lideranças são pessoas constituídas de Deus para nos abençoar, mas elas podem até de certa forma agir de maneira errada, mas nós devemos honrar pessoas, honrar nossa liderança doméstica, honrar nossa liderança social, honrar nossas lideranças espirituais, governamentais, sabendo que todas essas pessoas vão falhar, e nós, quando estivermos na posição também de liderança, nós também falharemos, mas a chave é: se arrependa e deixe e receba misericórdia. Jeremias 17:10 diz: eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém? Glória a Deus. Quero orar nessa hora, interceder para que eu e você possamos alinhar. Avalie você mesmo, como tem sido o seu proceder, quais palavras, seu comportamento em relação às autoridades constituídas, às lideranças constituídas, lembrando que Deus, Ele olha, não é apenas a aparência, o Senhor olha o coração, e Deus sabe e sonda cada um de nós, e nós precisamos, avalie como tem sido sua vida nesses últimos tempos, diante da situação de pandemia, diante das desordens que tem acontecido. Não queira, algumas situações acontecem assim, é por causa que ele fez, a má conduta dos outros não justifica a minha má conduta. Então essa é a hora de nós nos corrigirmos, de vivermos uma vida plena diante do Senhor. Gostaria que você fechasse os seus olhos para nós estarmos orando agora. Pai, nessa hora nós oramos aqui, Senhor Deus, com o intuito, com o propósito do Senhor trazer a nós, Senhor Deus,
a compreensão, o entendimento e a responsabilidade com nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes em relação, Senhor, às lideranças constituídas. Pai, ensina-nos a honrar, Senhor Deus, Senhor, não simplesmente por Que momento especial nós vivemos como família, não é mesmo? E não se esqueça, todos os dias temos um culto sendo transmitido por aqui. Amanhã eu te espero no Family Day. Até o próximo domingo.